Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa sequência didática, extração de DNA vegetal. Bom, recomenda que essa sequência didática seja desenvolvida em 3 aulas, tá? Sendo que o experimento a ser realizado ele utiliza materiais simples e de baixo custo para que possa ser acessível a todos os estudantes, a todos os professores de todas as escolas. Tá? É uma sequência didática envolvendo um experimento de extração de DNA que já é bem conhecida, e aí, então, pode ser realizado tanto nas aulas presenciais como no ensino remoto. Isso aqui é o mais interessante, né? Porque você pode indicar para o seu aluno fazer na própria casa dele. E aí, então, na última aula, os alunos, em cada uma das aulas, o aluno precisa desenvolver atividades onde ele vai, de fato, ser o principal responsável pelo agente do seu aprendizado, enquanto que o professor vai atuar como mediador do conhecimento. Então, o experimento é da área de ciência da natureza, do componente de ciências, mas também pode ser desenvolvido em biologia no ensino médio, né, considerando algumas adaptações. No ensino fundamental, ele está direcionado para o 9º ano, né, de acordo com os novos livros. Na unidade temática Vida e Evolução, sendo que pode ser abordado, né, esse experimento nos objetos de conhecimento de genética, hereditariedade, genes, DNA e cromossomos. Ele trabalha as competências gerais 1 e 2. Trabalha as competências específicas 2 e 3, né, sendo que na 2 vai compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas de ciência e natureza, dominar processos e práticas e procedimentos da investigação científica, enquanto que a competência específica 3 é analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico. Então, propõe-se que essa sequência didática seja realizada em 3 aulas, sendo que na primeira é a apresentação do tema, a explanação do conteúdo, com levantamento de questionamentos e o conhecimento prévio dos estudantes. Na segunda aula, o professor orienta os alunos a realizarem o experimento investigativo. E na terceira aula, então, o professor retoma o objeto do conhecimento, contextualizando com o experimento e concluindo o conteúdo. E aí, então, essa sequência didática, esse experimento, ele pode ser realizado em sala de aula, no ensino presencial, onde o professor poderá realizar em grupos de até 3 alunos, ou individualmente, no caso do ensino remoto, onde o aluno pode fazer na sua própria residência, né? Então, na primeira aula, o objetivo é entender os conceitos básicos de genética relacionados à molécula de DNA. Então, você pode iniciar a aula fazendo esses questionamentos, que também estão na sequência didática, que a gente disponibiliza para vocês, tá? E, então, é importante que o professor solicite aos estudantes que organizem no caderno um glossário, contendo termos como, por exemplo, genética, genes, cromossomos, DNA, hereditariedade, dentre outros termos da genética que estão relacionados ao material genético. E aí, então, divide a turma em grupos de 3 alunos, o professor passa a lista de materiais que vão ser necessários para a realização do experimento e, em seguida, então, orienta o aluno, né, para que na aula seguinte ele possa iniciar o seu experimento. Aqui são alguns dos materiais que vão estar sendo utilizados para esse experimento, que é o álcool, o detergente transparente, a água, né, água filtrada, um funil ou uma peneira, ou mesmo aquele coador de café de pano, 3 copos, faca, banana ou o tomate, né? Então, são esses os materiais que vão ser necessários para o experimento de extração de DNA. E aí, na segunda aula, então, os alunos vão finalmente extrair o DNA vegetal, né, para entender como é que eles podem acessar esse material genético, o material genético das células do vegetal, e perceber como que ele se apresenta. Então, há alguns questionamentos que podem ser feitos pelo professor, né, para aguçar a curiosidade do aluno, né, o que eles acham que vão
como que vão observar o material genético e como será o DNA, né, de verdade. Então, esses questionamentos, eles vão induzir os alunos a elaborarem hipóteses para que, ao final da sequência didática, sejam discutidos. E aí, então, realiza o procedimento metodológico, né, onde, durante o experimento, o professor pode fazer questionamentos aos estudantes, certo? Ou então, no caso do ensino remoto, o professor pode deixar esses questionamentos para que o aluno possa responder, né? E aí, então, ele pode responder individualmente, ou se o professor achar que ele consegue responder em dupla ou em grupo com mais outros colegas, pode ser feito dessa forma. Então, aqui, né, você, na terceira aula, você vai realizar a discussão com a turma dos resultados do experimento, retomando os questionamentos iniciais que induziram a elaboração das hipóteses, né, e estimulando os alunos a dizer o que eles imaginavam que iam ver com relação ao material genético, né, e o que eles visualizaram de fato. Para avaliar, você pode adotar essa tabelinha, esse quadro que a gente colocou, disponibilizou na sequência didática, onde cada item você vai colocar a pontuação para o seu aluno e também colocar uma autoavaliação, né? Assim ele vai ter a capacidade de olhar para ele mesmo e se autoavaliar. Então ele vai começar a se ver de uma forma diferente. Então, aqui são as referências que a gente utilizou para a elaboração dessa sequência didática. Segue com o experimento propriamente dito. Bom, pessoal, então aqui nós temos os materiais que nós vamos utilizar para realizar o experimento de extração de DNA, que é um lápis que vai servir, né, para substituir o palito de churrasco, um saco plástico para macerar a banana, 2 copos que vão, né, servir de becker, um terceiro que vai servir de proveta, a fruta, que é a banana, uma paneira de malha fina que vai substituir aqui o filtro de coar café, ou o coador de café, pode ser também utilizado aquele coador de pano, a água, né, a garrafinha com água mineral, a faca, a colher de chá e a colher de sopa. Aqui também o sal de cozinha e o detergente transparente, tá? Então, vamos lá. Pois bem, então vamos lá. Agora nós vamos colocar a banana dentro do saco. Se você quiser, você pode cortar em pedaços menores, tá? Então, vamos fazer isso aqui dentro do saco. Ok. Aí você põe para um cantinho, por quê? Porque aqui você vai amassar a banana com essa parte aqui, né, que a gente chama de maçã da mão. Então, você vai amassando até ela virar uma papa completamente amassadinha, certo? Bom, a banana é rapidinho, né? Você consegue essa papinha, ok? Eu vou utilizar aqui uma tesoura para cortar essa parte aqui do cantinho do saco para poder colocar no copo, tá? Você pode utilizar um copo americano. Ok. Espremeu todo o conteúdo. Então, no outro copo, você vai preparar a solução de Lise, tá? Essa solução de Lise, ela vai ser feita com o sal de cozinha, com o detergente e então você vai preparar ela, e a água, então você vai preparar ela em outro copo. Coloca aproximadamente 150 ml, certo?
Depois, adiciona uma colher, né, de sopa de detergente. Então, o detergente transparente, você coloca aproximadamente uma colher e adiciona na água. É importante ter o cuidado para não fazer espuma, tá? E também é recomendado o detergente transparente, porque assim a água não vai ficar com uma coloração que possa atrapalhar a visualização do resultado. Agora, uma colherzinha de sal de cozinha, de cloreto de sódio. Adiciona também, dissolve. Então, durante esse processo, você pode ir questionando aos seus alunos qual é a função de cada uma desses reagentes, qual é a função do sal, qual é a função do detergente, certo? Para que você possa estar gerando a curiosidade nos seus alunos. E aí, então, nós vamos passar esse conteúdo, né, dissolver um pouco mais. Nós vamos passar esse conteúdo agora para esse copo, tá? O copo contendo o material macerado, a fruta macerada. Aqui nós vamos misturar novamente, pode utilizar o palitinho ou utilizando a própria colher, tá? Aqui você vai mexer por um tempo, tá? E aí, então, você vai misturando. Você vai misturando, certo? Aqui a gente vai deixando descansando em temperatura ambiente por aproximadamente 30 minutos. E aí a gente vai mexendo de vez em quando, tá? Bom, aqui já tem o filtrado, tá bom? A gente vai agora adicionar o dobro disso aqui de álcool. A gente vai adicionando pela borda da parede do copo, para não adicionar de forma rápida, certo? E aí, então, a gente vai observando aos poucos o que vai acontecendo. Olhando aqui, né? Se vocês observarem, ele começa a ficar mais transparente na parte superior, né? Eu vou mexer para auxiliar nesse processo. Aí é bom deixar descansar um tempinho, né? Que ele vai, então, separar as fases, tá bom? Enquanto isso, você
pode ir fazendo os questionamentos a seus estudantes, né, para que eles possam responder como que eles acham que vão observar o material genético, tá? Se eles acreditam que eles vão conseguir ver da forma como eles veem no livro didático, né? E por que que é importante todos esses processos que nós utilizamos? O uso do detergente, o uso do sal, o uso do álcool nesse momento aqui, por que que a gente utiliza o álcool? Então, todos esses questionamentos você pode utilizar para discutir com eles posteriormente na aula, né? Uma vez que eles já estão lá na nossa sequência didática. Aqui, pessoal, se vocês observarem aqui em cima, né, formou uma nuvenzinha de DNA, né? Então, é possível perceber essa camada que se formou a partir da precipitação, certo?